E para vocês conhecerem realmente uma doutrina eficaz, competente, uma doutrina que envolve filosofia, ciência e religião, que é incontestável à luz da razão e do próprio avanço, não só intelectual, mas científico da humanidade. Bate com todas as descobertas da ciência, porque a ciência descobre as leis de Deus, e as leis de Deus aqui estão reveladas. Valéria Cristina. Bom, eu quero encerrar esse bloco uma questão que a gente estava vendo ali, você falando muito bem do eco e da importância que é do autoconhecimento da reforma íntima. E essa questão aqui do Livro dos Espíritos, a 132, fecha bem para a gente entender qual é a finalidade da encarnação. Então, Kardec faz a seguinte pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E eis a resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A ação dos seres corpóreos, isso aqui é um comentário de Kardec, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a nossa finalidade é essa: ao nos reformarmos, ao realmente nos exercitarmos nessa atividade que é a da reforma, nós vamos contribuir sim para a melhora, porque a gente vive no mundo, a gente reclama, mas a gente, na hora de fazer a nossa parte, é negligente. Então, a doutrina espírita está aí, a nos chamando a nossa atenção de como o autoconhecimento e a reforma íntima são fundamentais para a melhora de tudo. A gente volta já já, fiquem ligados. Voltamos com o programa Terceira Revelação. Lembrando que você que está participando ao vivo, no final aqui do programa eu vou sortear o Livro dos Espíritos. A gente já tem, eu tenho escutado o telefone tocando aqui, então a gente sorteia sempre aqui o Livro dos Espíritos. E como eu havia falado no comecinho do programa, a gente está vivendo aí essa semana de uma comoção social aí muito grande em virtude desse crime que tá aí, que abalou a todas as pessoas. E tá, inclusive, aí o goleiro do Flamengo sendo acusado aí como mandante do crime, tudo isso. Zé Manel, a questão é a seguinte: segundo o Espiritismo, por que as pessoas, que atingem, no caso desse rapaz, a fama, dinheiro, poder, cometem ainda esses desatinos, Não é tudo que as pessoas almejam, ter tudo isso, e ele teve tudo isso e está envolvido num crime desse? Esse é o problema do despreparo emocional, do despreparo moral para se lidar com fama, dinheiro e poder. Jesus, quando falou que seria mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava se referindo justamente a isso. A riqueza não é um castigo, mas é uma missão muito árdua, muito difícil de ser levada com sucesso, porque ela vem ao encontro das expectativas do egoísmo, do orgulho, da vaidade das pessoas que adquirem a fama, o dinheiro e o poder. Então isso é um nítido despreparo. As pessoas pensam que o sucesso é elas terem fama, dinheiro e poder. É o que o mundo ensina e é o que as religiões endossam. As religiões hoje estão enganando e trapaceando de um modo geral os seus seguidores, adeptos, com a promessa de que eles estarão bem-sucedidos na vida, que Deus não fez ninguém para sofrer e não quer ninguém sofrendo. Se ele não fez ninguém para sofrer e não quer ninguém sofrendo, ele pode tudo, sabe tudo, está em toda parte, porque não resolve o problema então. Divide o mundo em partes iguais, divide a riqueza em partes iguais, divide tudo em partes iguais. Isso não seria injusto para Deus e para os seus filhos? Seria. Mas por que deixa com que aqui nós lutemos e nos matemos uns aos outros para passar, para um pisar em cima do outro, para ter fama, dinheiro e poder? Fama, dinheiro e poder não pode ser objetivo de ninguém. Ao contrário, a humildade, a simplicidade
a sobriedade, é que devam ser as características do bem-sucedido, do verdadeiramente bem-sucedido. Então, quando as pessoas conquistam a fama, o dinheiro e o poder, acham que conquistaram tudo. Mas aí vem a outra parte, que é a parte sentimental, a parte moral, a parte de lidar com honradez, com honestidade, com altruísmo, com virtudes, junto a essas qualidades materiais, a essas posses materiais. Então degringola tudo. O caso desses rapazes envolvidos, principalmente do protagonista, que é o goleiro do Flamengo, é um exemplo clássico da falta de condição moral, da falta de condição pessoal em lidar com isso. O indivíduo chega a um ponto de fama, dinheiro e poder que ele já desdenha, negligencia totalmente com relação às normas da ética, às normas sociais, às regras sociais. Já acha que pode tudo, paga tudo, compra tudo. Eu tenho clientes que pensam, infelizmente, assim, e de vez em quando eu ainda digo para eles assim, estão pensando mais no espírito ou na matéria? Eles falam, doutor, eu ainda estou pensando na matéria, ainda não estou nessa época do senhor, não. Vejam, idiotice, porque desde a juventude mais tenra, nós já podemos estar pensando na ética, pensando no bom comportamento que traz a felicidade para todos. E não a alegria para alguns que vão acabar detendo o poder, a fama e o dinheiro. Então nós temos que encarar isso dessa forma. E o Espiritismo vem mostrar que essa dificuldade de chegar ao reino dos céus pela riqueza, ela não é uma fatalidade, ela não é um ponto final. Ela vai atrapalhar o espírito, sim, que não vai saber lidar com ela, com a fama, com o dinheiro e com o poder, com essas três características, essas três propriedades mundanas, e vai atrapalhar o espírito no avanço do seu desenvolvimento, da sua evolução. Mas esse espírito, através da reencarnação, vai voltar e vai ter as suas outras oportunidades. Então, é a falta de preparo moral, é a falta de educação, é a falta de um norteamento para, apesar de fama, dinheiro e poder, nós temos respeito, nós temos honestidade, nós temos solidariedade, nós temos um desenvolvimento de fraternidade nas nossas vidas. O rico que aplica bem a sua riqueza, a sua fama e o seu poder, esse está vencendo na missão. Jesus não disse que era impossível, ele disse que era difícil. O rico que aplica tudo no bem, nós temos muitos exemplos. Eu também, por outro lado, tive clientes que foram ricos e deixaram aí, principalmente em Friburgo, grande exemplo de solidariedade, grande exemplo de bem-estar social, de utilidade para os semelhantes. Então é possível, é uma missão difícil, mas é possível ser rico, famoso e poderoso e honrado, honesto, solidário e altamente útil, de utilidade para todos os seus irmãos, para toda a humanidade. Agora, a dificuldade advém da falta de moralidade, da falta de princípios, da falta de fundamentação moral, educacional, para que o indivíduo saiba digerir isso, saiba lidar bem com isso. Bom, como você disse, as consequências, né, já são realmente o atraso para esses espíritos que estão aí envolvidos em tudo isso, que estão se comprometendo, mas que vão ter aí uma oportunidade. E falando nisso, o arrependimento, por exemplo, nesse caso, é suficiente para a quitação do crime? Né? E o goleiro do Flamengo, Bruno, no jornal O Globo de ontem, aparece junto com um cúmplice, onde ambos estão com um exemplar da Bíblia nas mãos. O que significa isso, Zé Manel? Seria uma mensagem religiosa? Qual o significado deles, né, nesse momento agora, estarem aí com a Bíblia na mão? Pois é a marca da sociedade, é a marca do erro, é a marca daquilo que não funciona. Eu até gostaria que analisassem as pessoas que acham que isso é muito importante, analisem as consequências disso. Eu vi também o Globo de ontem, hoje é 10, né? Ontem, dia 9, a manchete do Globo mostra os dois no camburão e todos os dois com a Bíblia na mão. Ora, e o que significa isso? O que significa isso? Significa aquele toque do fanatismo, aquele toque da imposição imperial das religiões que se apoderaram do cristianismo para agora estar salvo aí. Jesus morreu para te salvar, é aquilo que eu bato na tecla aqui. Jesus morreu para te salvar. Então mete lá o livro na mão, bota debaixo do braço, vai para a cadeia, de repente sai pastor. Como eu disse aqui, o camarada que matou 50 é um pastor respeitado numa favela lá do Rio de Janeiro.